Hoje vamos falar sobre modelagem de dados e sobre Star Schema, que é um dos mais populares no mercado atualmente, então super importante estudar porque cai muito em entrevistas. Nas minhas últimas entrevistas que eu fiz na minha vida, sempre caiu modelagem de dados e Star Schema, ótimo exemplo de modelagem para você citar para quem está iniciando. Por que eu vou aprender isso se é algo um pouco mais intermediário? Se você está numa entrevista como estagiário, você falar sobre Star Schema, muitos pontos para você, tá? Então, eu sou a Lilizoca, nem me apresentei ainda, sou engenheira de dados em uma consultoria americana e é ótimo te ver aqui. O canal basicamente é sobre dados, então eu vou soltar alguns temas que eu acho muito importante para conhecimento geral e de graça. Então, tudo que eu vou colocar nesse canal tá em entrevistas, é ótimo você estudar. O Star Schema é um modelo de dados muito usado em data warehouses. Ele funciona com dois tipos de tabela, uma tabela fato, que é no centro, e várias tabelas de dimensão ao redor dele. E é justamente por causa desse formato, a fato no meio, cercado pelas dimensões, que parece uma estrela quando você desenha o diagrama. E esse modelo foi introduzido por Ralph Kimball nos anos 90, e a tabela fato é o coração do modelo. Ela é a tabela, assim, mais importante. Ela guarda os dados numéricos na menor granularidade possível, então quantidade vendida, valor da transação, número do pedido, coisas que são extremamente necessárias. Eu quero que você repare que ela não guarda o nome do produto, só o ID, e aí que entram as dimensões. A tabela de dimensão, ela serve para enriquecer a tabela fato, e aí ela tem ID do produto, o nome, a marca, a categoria, o que descreve aquele produto e guardado uma única vez. Então você não vai ver repetindo na tabela de dimensão o mesmo ID de produto, porque eu já tenho tudo que eu preciso sobre a água, que é o ID 123. Eu não preciso repetir ela. Mas vamos pensar no caso de que dado que vai mudar. Eu quero mudar o valor desta água. Eu não vou acrescentar uma nova linha. Eu vou fazer um update nessa linha desse ID do produto. Não vai repetir, mesmo que você altere o valor de alguma coluna. E vamos falar também sobre chave primária e chave estrangeira. O que conecta a tabela fato às dimensões são as chaves. Fora isso, não tem como eu ligar nada a nada. Chave primária, que é primary key, identifica cada linha de forma única dentro da tabela de dimensão. No nosso exemplo, o ID do produto é a chave primária da dimensão de produto. E a chave estrangeira é a coluna na tabela fato que referencia essa chave primária. Chave primária na dimensão, chave estrangeira na fato, que permite fazer o join entre essas duas tabelas. É a mesma coisa, ID do produto na fato será uma chave estrangeira e ID do produto na dimensão de produto será uma chave primária. Espero que não tenha ficado confuso isso daí. Eu vou reforçar uma coisa: dentro da própria tabela de dimensão, o Star Schema é desnormalizado. Isso quer dizer que marcas, categoria, subcategoria, tudo fica junto na mesma tabela de produto, mesmo que tecnicamente pudessem ser em tabelas separadas, e aí a gente falaria sobre Snowflake Schema, só que não é o caso agora. Proposital, menos tabelas para unir significa consultas mais rápidas, mais simples também. Então, se você separasse tudo isso em várias tabelinhas normalizadas, teria, o Snowflake Schema. Quando você está trabalhando em análise, analytics, ferramentas de visualização, você não quer fazer muitos joins, porque vai demorar mais na hora que você abre o dashboard, ele vai fazer aquele join para calcular as métricas, vai demorar muito mais. E com esse modelo você consegue pegar as métricas numéricas da fato, que seria quantidade, valor, e agregá-las usando qualquer atributo das dimensões, por exemplo, total de vendas por categoria, por região do cliente, por mês, e é isso que torna o Star Schema tão poderoso para análise e BI. E agora vamos dar uma olhada um pouco na prática com dados que eu gerei só para esse vídeo. Então, vamos criar um bucket. Vou mostrar para vocês como que funciona e como que vocês podem testar no console da AWS de vocês. Lembrando que isso aqui pode custar algum valor para você, algum valor simbólico, então cuidado. E aqui no nome do bucket vamos colocar vídeo, tabela, fato, dimensão. Eu vou colocar esse nome e vou deixar tudo. Não vou ativar versionamento, não vai ter nenhuma boa prática, é só pra gente
testar mesmo. E dentro desse bucket, vou colocar tudo que eu gerei, pra gente poder, de fato, visualizar o que eu tô falando. Então, eu vou colocar esses dados em CSV dentro de um bucket mesmo. Então, você pode ver que, normalmente, as tabelas de dimensão começam com dim. E isso é internacional, dimension. E fato seria fact, underscore, alguma coisa, vendas. Isso é um padrãozinho, mas pode mudar em algumas empresas. A gente vai no Glue, porque para eu ter tabelas na AWS, eu preciso criar um catálogo de dados, preciso criar um banco de dados, e nesse banco de dados terão tabelas. Então, vamos criar o database. Add database, eu tô fazendo tudo na mão. E meus dados são de uma cafeteria, então vou colocar cafeteria DB, database. Vou deixar bem simples e vou criar. Tá aqui, meu cafeteria DB. E antes da gente colocar as tabelas lá, vamos abrir o Athena, que é um recurso da AWS de análise e analytics. Eu posso fazer consultas. Então, aqui você pode ver que eu tenho no meu banco de dados, tem cafeteria DB. E agora, eu vou deixar essa página aqui aberta e a gente vai criar as tabelas dentro desse banco de dados. AWS chamado também do Glue. A gente vai no Glue. Só que agora a gente vai em crawlers. Eu vou criar um crawler. E vou colocar cafeteria... Tabela. Não, vou colocar bonitinho, pera. Tabelas. Cafeteria. DB. Seu dado já tá mapeado no Glue Tables? Não tá, porque o data source dele é um S3. E aí eu preciso colocar um caminho para S3. Então vou em Browse, eu vejo vídeo, tabelas, fato, dimensão. Vou escolher ele. E aí, ó, posso colocar esse crawl subfolders. Então, cada subpasta será uma tabela. Então, vamos voltar no S3, porque eu não quero que seja tudo uma tabela só. Vamos no S3, vamos abrir aqui. E vamos criar pastas dentro dessa pasta. Vai ser de cliente. Vou colocar essa pasta. E eu vou colocar esse DIN cliente. Vou mover ele para essa pasta. E vou repetir esse passo para todas as tabelas. Então, vou acelerar o vídeo. Agora você pode ver que eu tenho 5 objetos, cada objeto é uma subpasta e dentro dessa subpasta tem os dados em si. E agora voltamos e dentro desse caminho do S3 tem essas subpastas e é esperado que elas virem novas tabelas. Então vou adicionar esses data source e vou dar next. Vamos criar agora uma role para poder acessar o Glue. Então vou fazer isso bem rápido. Vou colocar ela como role video teste. Perfeito. Role video teste. E vou colocar agora o target database, que é a database de destino, para onde eu quero colocar essas novas tabelas, na cafeteria DB. Agora que a gente criou o nosso crawler, a gente vai rodar ele. Porque, como você pode ver, ainda não tem nenhuma tabela no Cafeteria DB. Então, vamos rodar bem rapidinho, não vai demorar muito. E agora, o crawler rodou em 39 segundos, foi bem rápido. Então, table changes, 5 mudanças de tabela, 0 partições mudadas. Vamos voltar para o nosso Athena e vamos
dar um refresh. Agora temos 5 tabelas, então vamos dar uma olhada na Fato Vendas. Não tem Output Location Provided, então vamos ter que criar, na verdade, um S3 só para pesquisas. Isso aqui confunde muito, tá? Colocar o S is 1, é a nossa região. Beleza. Voltamos e vamos executar Cafeteria DB. Lembrando que tem esse limite 10 aqui. E eu consigo ver ID venda, ID data, ID de produto, ID de cliente, ID loja, quantidade, preço unitário e valor total dessa compra. Produto que foi vendido 4 vezes e que o valor total foi 50,76. Só que eu não tenho noção nenhuma de nada sobre qual é esse produto que eu vendi. Ele foi bem vendido, né? 4 vezes a pessoa comprou, então vamos dar uma olhada. Where ID venda igual a 1. Tá, isolamos ele. Agora queremos ver qual é o nome desse produto que foi bem badalado, né? Vamos colocar a Fato Vendas como FV. E aí vamos isolar as colunas. Então eu quero ver o fv.id venda. Quero ver FV ID produto. O que eu coloquei na frente é meio que um apelido. Aí eu não preciso repetir toda hora. Fatos vendas from cafeteria. E agora eu quero fazer um join. Eu quero juntar as nossas keys para eu descobrir sobre o produto. Quero fazer um left join de cafeteria dp.din produto. Então vamos colocar ele como dp. Eita. Então, qual é a minha primary key? FV ID produto é igual a dp ID produto. Pegar o nome do produto e vamos colocar do lado. É dp ID, não, é nome produto. Colocar uma vírgula. E dá pra ver que foi um leite com café gelado, né? Um iced latte. Mas digamos que eu queira saber qual foi o mês que mais vendeu produtos. A minha tabela central sempre vai ser a tabela fato, então não adianta eu colocar um from, outra dimensão. A fato, ela é a principal, é o coração, como eu falei para vocês. Então vamos fazer o select fv.valor total, só que eu quero somar esse valor total, então é esse valor total. Opa, tem uma agonia aqui, tá? Só que agora eu quero o dado dela, então em vez da din produto, eu vou usar o din data, que vai ser a DDD on, vamos ver qual é ID data. Ver ID produto, qual elas têm em comum. E temos DD ID data. Tá vendo como é super simples? Eu sei que tem aqui o ID único e eu sei que tem na Fato Vendas ID único também. E eu também quero... Eu quero a produto. Não devia ter apagado a produto. Tem produto. DP. FV. ID produto. Dá igual a DP ID produto. Eu vou apagar esse where aqui. Vou deixar o limite 10. E eu vou pegar agora os dados que eu quero, tá? De data, eu quero o nome, DD, nome mês. E eu quero a categoria do produto. Eu vou colocar DP categoria.
E agora isso aqui não vai funcionar porque falta o group by de nome mês, dd nome mês e por TP categoria. E vamos ordenar pelo valor total decrescente. Vamos ver se funciona. Select, ok. Agora a gente sabe que outubro foi o mês que mais vendeu da categoria padaria. E novembro foi bebida quente que venceu. Tava mais frio em novembro, não sei. E dezembro também padaria, julho padaria, agosto salgado foi o rei do rei do rei. E dessa forma, o pessoal de Business Intelligence pode fazer várias queries, várias pesquisas e descobrir muitos dados que podem se tornar uma informação. Eu acho que é isso que falam, que o dado tem que virar informação, então é isso. Eu espero que você tenha gostado bastante desse vídeo e que eu tenha te ajudado de alguma forma. Eu vou continuar trazendo vídeos e também hands-on, tipo coisas na prática pra gente treinar juntos. Eu sei que muita gente pode não ter acesso à AWS, então caso você não consiga utilizar a AWS, você já tem esse exemplo prático que você pode usar para conhecimento mesmo e ter uma familiaridade de como funciona o console e como a gente cria os recursos. Foi muito bom te ter aqui, espero te ver mais vezes nesse canal e tchau, tchau!